que os grandes jogam partidas mais difíceis. Putz, Corinthians e o Santos estão respirando aliviados. Eles têm um ponto a mais que o São Paulo, mas também tem tabelas desafiadoras, assim como o Palmeiras tem. E os pequenos têm times piores. Primeiro que não tem muitos times piores que o São Paulo hoje. E eles ganham pontos entre eles, como foi o caso ontem, né? O Guarani ganhando do Velo, Botafogo ganhando do Primavera. E o São Paulo tem 4 jogos para disputar nesse campeonato traiçoeiro, 2 clássicos, contra Palmeiras e Santos. A sequência do Crespo, se é que vai ter Crespo, a gente tem que ver os impactos dessa coisa toda, é a seguinte: Palmeiras, Flamengo na primeira rodada, o São Paulo ganhou um outro presentinho, porque é uma diretoria completamente acéfala, então a estreia no Brasileirão é contra o Flamengo, a estreia no Paulista foi contra o Mirassol e Mirassol. Depois do Flamengo, o Santos, pelo Paulista. Depois do Santos, o Santos na Vila pelo Brasileiro. São os 4 próximos jogos do São Paulo, né? E aí, agora não dá mais para testar um ou outro tal. Vamos ver como é que vai ser a partir de agora. Uma coisa é certa, Tironi, o Lucas não joga contra o Palmeiras. Ele não joga no sintético, mas também não vem jogando no gramado natural também. Então ele é a ausência no clássico de... Aliás, só para fazer a analogia ao sintético, o São Paulo que dá certo, o São Paulo que o torcedor gosta, o São Paulo do Barcelos, né, Danilo, da Copinha, que ganhou bem do Ibrachina ontem, e vai de novo para uma final já com uma segunda geração. Tentaram vender 30% da base do São Paulo, como disse o Tironi. É inacreditável o São Paulo ter outra safra boa de jogadores, tem ajudado inclusive no profissional. A final da Copinha é no domingo, 11 horas no Pacaembu, no piso de plástico, como diz o Mauro César, a melhor expressão sobre esse ridículo gramado. O São Paulo, se tivesse força, pressionaria para jogar no Morumbi a final, como o Corinthians já fez contra o próprio Cruzeiro há 2 anos, como o Palmeiras fez contra o Santos e tal, e não jogar no piso de plástico, que no ano passado, com 20 minutos, tirou um jogador para o ano inteiro. O Hugo rompeu o cruzado, torcendo o joelho naquele cimento ridículo do Pacaembu, assim como é Barueri, né? Então o São Paulo agora tem um final de semana de plástico. Ele joga em Barueri e joga no Pacaembu pela Copinha. E se perder em Barueri, que é bem possível, tá até provável, e se ganhar a Copinha novamente, aí essa discussão, Danilo, Crespo e Barcelos atingirá decibéis bem maiores. E o Gabriel Sá acabou de subir que o Alisson fechou com o Corinthians. Isso, tem essa história, mas o Tarcísio ia falar, vou falar já de Alisson. Não, eu li só o título, não sei se é verdade, se é insinuação, sei lá o quê, que o Rafinha pode ser gerente de futebol do São Paulo. Pode voltar, porque o Muricy vai sair de cena, provavelmente, aí a ideia é que o Rafinha... Mas pode voltar o Rafinha? Não para jogar, para ser... Não sei, mas me falou meio estranho, será que ele... tem competência para isso? Tem know-how para isso? Se sabe. Tem conhecimento? Não, isso não é estranho. É, sim. É um ex-jogador. Ex-jogador, eu sei que está comentando. Liga a televisão, é ex-jogador o tempo inteiro comentando. Eu estou careca de saber. Isso. Eu só quero saber se eu vou encontrar você e o Arnaldo no domingo de manhã no Pacaembu. Você vai lá? Eu vou. É mesmo? Eu vou. Quem sabe? Pode ser. Eu não vi nenhum jogo de futebol lá desde que fecharam o Pacaembu. Então tô com a intenção de ir. Boa. Gabriel Sá, então, nosso companheiro aqui, deu que o acordo São Paulo-Alisson está fechado. Você gostou? Que tal, Juca? Alisson Eu já dei minha opinião, o Arnaldo rebateu, me afogou, pisoteou. E a gente viu o principal rival do Palmeiras hoje, o Flamengo, jogando bem pra caramba contra o Vasco. Tá pressionado o Abel para jogar mais e agora vai precisar ganhar esse jogo? Sem dúvida nenhuma. O Abel está pressionado, tem que mostrar resultado e eu não tenho a menor dúvida que contra o São Paulo vai ser, se não vencer em Barueri, vai sair vaiado, Leila xingada, Anderson Barros xingado, Abel possivelmente, porque o torcedor do Palmeiras, como diz a pichação no muro, ainda vive 2025. Ainda está lembrando da derrota para o Flamengo na final, ainda está lembrando da derrocada no Campeonato Brasileiro e, obviamente, isso vem junto com um pouco de 24 também, quando o Palmeiras foi campeão paulista apenas. Então, quando eu, na abertura, disse que 2025 precisa acabar, é por isso, porque se a gente for pensar friamente apenas em 26 e no planejamento,
você vê buracos. Por exemplo, Palmeiras precisa, na minha opinião, de um zagueiro, precisa, na minha opinião, de um camisa 5, mas a gente está no dia 23 de janeiro ainda, com a temporada tendo começado dia 5. Com o dia 7 o Palmeiras tem tocado na bola pela primeira vez. Então não daria para você cobrar um nível de exigência até o Novo Horizontino. Acho que o nível de exigência ele precisa ser começado a cobrar na quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Mas a verdade é que o futebol carrega, assim como o Flamengo também. O Flamengo, embora estivesse pressionado lá pelo torneio da morte e tal, entra em campo, os caras entram em campo muito mais tranquilos. Eles foram atuais campeões, terminaram o ano jogando com o PSG, perdendo nos pênaltis. Obviamente eles entram muito mais tranquilos, então o ano de 25, ainda mais com umas férias tão curtas que a gente teve no Campeonato na temporada brasileira, isso ainda é carregado. E além do Abel ter que responder, para mim, alguns jogadores também têm que responder, né? Então eu fico pensando, para mim, por exemplo, eu acho que é fim de ciclo do Veiga. Ele não vai consegue. Não vai pro México? Tem uma possibilidade. Ele não consegue mais responder e ele foi escalado de 5, de 8, de 7, de falso 9. Não responde. O Piquerez tá mal. Então, assim, além do Abel, obviamente, que tem que dar, como comandante, tem que dar resultado, o elenco tem algumas peças devendo também. Vamos ver como vai ser a estratégia do Abel em relação ao rodízio, que ele adotou todas as rodadas, teve rodízio. Teve rodada que jogou com o Arthur na esquerda, com o Luiz Pacheco no meio, com o Jefité na estreia. Ele foi revezando com o Benedetti. Foi revezando, vamos ver como vai ser contra o São Paulo agora. Porque quarta tem Palmeiras e Galo. O Felipe Anderson começou o ano machucado, porque ele se machucou na última rodada do ano passado e voltou a treinar agora. O Palmeiras tem 3 voltas para esse jogo contra o São Paulo. Andréas, que já voltou rapidinho do problema do ombro, Felipe Anderson e o Vitor Roque, que tinha torcido o tornozelo, o joelho. Deu um susto, né? Deu um susto, mas não era nada, e são os 3 que podem voltar a jogar. Cá entre nós, 3 reforços bem importantes. Mas o Felipe Anderson também tem que responder. E daí você até agora não disse o que veio. Pois é. Ô Arnaldo, e o São Paulo, tá pressionado ou mais ou menos? Não que é isso, pô. Ou tá tudo tranquilo? Só uma coisa, Arnaldo, ontem eu vi um negócio que eu lembrei de você. O São Paulo classificado para a final da Copinha, aí já estavam assim. E o Barcelos, hein? Será que não pode ser técnico do profissional? É a pauta, é o que está sendo falado já por muita gente. Mas diga lá, Arnaldo. Na mesma época desse ano, na mesma época do ano, em 2025, essa situação já se aplicava, né, com o São Paulo no final da Copinha e o Zubeldia pressionado. Só que dessa vez é muito pior, porque o Paulistinha 2025 não era uma arapuca para os grandes e o São Paulo não vivia o caos que ele vive, né? O São Paulo está completamente à deriva. Novo presidente tentando. No jogo, na quarta-feira contra a Portuguesa, no mesmo dia, teve coletiva do MP e da polícia sobre Morumbi Caça-Níquel. O Casares renunciou, saiu seu braço direito, teve jogo, o São Paulo perdeu. E o Crespo se enrolou. Tudo isso no mesmo dia. O São Paulo nunca viveu essa situação e eu disse desde o início, como não tem comando, ele não se atentou ao que esse campeonato poderia proporcionar com a mudança de regulamento e com uma tabela completamente surreal que não permitia tropeço. E veio o tropeço. Perdeu em casa para a Portuguesa. Agora, meu velho, agora é isso. O São Paulo vai jogar contra o Palmeiras no sábado à noite. No sábado à tarde tem Ponte Preta e Noroeste. Se o Noroeste empatar ou vencer da Ponte Preta, que está zerada, o São Paulo entra na zona de rebaixamento, faltando 3 rodadas para acabar o campeonato. Simples assim. E eu estou falando isso desde o começo. E parece que as pessoas não prestam atenção nisso. Olha lá. É bonito, né? Por exemplo, esse 4 pontos em 4 jogos, menos 3 gols, sabe qual que é a campanha? É igual a do Flamengo no Estadual do Rio. É idêntica. Idêntica. 4 jogos, 4 pontos, menos 3. Mas o Flamengo jogou 3 jogos no Sub-20 e lá o risco de rebaixamento é muito menor. Nesse campeonato não. Até porque lá no Rio... A gente vai falar do tricolor paulista, dentro e fora de campo, com ele, o William Tales, que já chegou aqui em São Paulo e está muito bem instalado. Fala aí, William.
Em mais um dia agitado nos bastidores, o São Paulo deu início à preparação para o Choque Rei deste sábado na Arena Barueri pelo Paulistão. Começando pelo extracampo, o Conselho Fiscal Tricolor solicitou acesso às faturas do cartão corporativo do ex-presidente Júlio Casares. O conselho, que é formado por 5 membros, quer verificar se o cartão foi usado dentro das normas do clube. Casares renunciou à presidência nesta quarta, mas ainda é investigado pela Polícia Civil por ter recebido R$1,5 milhão em dinheiro vivo enquanto esteve à frente do tricolor. No mesmo inquérito também são investigados R$11 milhões sacados das contas do clube, mas até o momento não há relação entre essas quantias. Nesta quinta também foi revelado que a Polícia Civil apreendeu um caderno que pode ser importante na investigação da suposta venda ilegal de camarotes no Morumbi. O material foi encontrado na casa de Rita de Cássia Adriana Prado, uma possível intermediadora do esquema, que foi um dos 4 alvos de mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Civil na quarta-feira. No caderno estariam anotadas informações sobre o funcionamento do negócio. A investigação segue em segredo de justiça. Já dentro de campo, o técnico Hernan Crespo promoveu o primeiro dos 2 treinamentos que terá até o clássico deste sábado contra o Palmeiras. Quem foi titular na derrota por 3-2 para a Portuguesa fez apenas trabalhos regenerativos. O restante do elenco foi a campo com atletas de Cotia. A novidade do treino foi o volante Luan, que cumpriu o processo de transição depois da lesão no adutor e realizou boa parte da atividade com o grupo. Por outro lado, o meia Pedro Ferreira, que deu uma assistência no jogo contra a Lusa, se juntou novamente ao time da Copinha e não participou do treino. A Polícia Civil encontrou na casa da tal da Rita de Cássia Adriana Prado, aquela que estava no áudio onde começou toda a imundície, um caderno com anotações sobre o esquema de exploração clandestina dos camarotes do São Paulo. Por que eu falo clandestina? Porque quem disse que era clandestino foram eles no áudio, né? Ele, o Schwartzman, ela, o Schwartzman, a Mara, eles que falaram que era clandestino. Então, o teor desse caderno não foi divulgado, porque a polícia tá divulgando só parte dos enroscos. Tem muita coisa que eles não estão divulgando. Eu fico imaginando, gente, para um promotor de justiça, promotor público, virar uma entrevista e falar: os caras transformaram o São Paulo num caça-níquel. Você imagina o que ele deve estar vendo de sujeira? O que ele deve estar vendo de crime para ele falar isso? Porque ele podia falar assim, eu fiquei pensando nisso, vê se você concorda comigo. Ele podia falar assim: estamos investigando, né? Tem que ver, parece que tem umas irregularidades. Quando o cara fala, transformaram o São Paulo num enorme caça-níquel, cara, é que ele tá vendo. E esses caras, eles são muito experientes. Não é porque ele é contra o Casares ou ele é corintiano, é São Paulo. Não é. O cara tá fazendo o trabalho dele, ele tá vendo. São pessoas experientes. Os investigadores são especialistas em combater o crime organizado. Então, quando o cara vem e fala isso, cara, imagina o tamanho da imundície que esses caras ainda vão revelar. E já estão trabalhando faz tempo nisso, né? Já estão trabalhando faz tempo. E aí, o Conselho Fiscal do São Paulo pediu hoje acesso a faturas do cartão de crédito corporativo do Casares, que o Casares usava. Que é o cartão corporativo? É um cartão do clube, com o dinheiro do clube que o presidente gasta. Lembra do Corinthians, que tinha um monte de bebida, tinha um monte de coisa, quando foram investigar lá, acho que era o Andrés, não lembro, não posso falar do Corinthians, que eu não acompanho, mas eu sei que teve esse lance do cartão corporativo também. Então, os caras querem, esse Conselho Fiscal é formado por 5 pessoas, ele serve para fiscalizar os atos da diretoria, né? E se a diretoria, se o presidente está cumprindo, se eles estão cumprindo o que manda o estatuto, que é na lei do clube ali. Então eles estão investigando. Então eles pediram a investigação para ver as faturas, para ver o que vem nesse cartão aí. Por enquanto não tem nada, não surgiu nada ainda, mas eles pediram. Então vamos ver, que agora está tudo sendo investigado. Só lembrando, né? O Casares está sendo investigado por causa do R$1,5 milhão em dinheiro vivo que foi depositado na conta dele. E também, nesse mesmo inquérito, estão sendo investigados os 11 milhões que foram sacados das contas do São Paulo
porque não tem relação das quantias, mas está tudo sendo investigado. Lembra, com carro forte, na boca do caixa e tal. E aí, o pessoal está começando a ver, e eu estou começando também a sentir uma certa firmeza no Massis, no novo presidente do São Paulo. Porque, é claro, ele está aí faz nem uma semana, amanhã faz uma semana que ele está como presidente do São Paulo. E ontem, assim que houve a renúncia do pior da história, ele já demitiu o Carlo Magno e o tal do Dedé, o Dedé Mocó lá, esse nefasto também, dentro do social. Já tirou esses dois caras, que era fundamental tirar. Mas você viu, a gente tinha falado no vídeo anterior, né? Ele precisava de uma confirmação. Então o Casares renunciou, ele já conversou com os caras, o Carlo Magno, fica esse horroroso desse Carlo Magno, que não serve pra nada, que era só um testa de ferro do Casares. Já sai do cargo agora no dia 2, no começo de fevereiro, e o tal do Dedé também espirrou. Agora, é só o começo da faxina. A faxina tem que ser muito maior. Ele tem que tirar muito mais gente, mas só pelo fato dele ter feito isso imediatamente após a renúncia do Casares já me deixou animado. Eu não sei, eu sinceramente, é só uma sensação, tá, gente? Não é informação, não é opinião, é uma sensação. Eu acho que esse Massis aí, ele vai, no pouco período que ele tem, ele vai fazer as mudanças, o máximo de mudança que ele puder fazer. Porque tá começando a respingar forte no futebol e esse time corre o risco de ser rebaixado. Agora, além de fazer tudo isso, Massis, paga os caras. Pega empréstimo aí, o outro pior da história não pegava empréstimo para fazer sabe-se lá Deus o quê? A polícia está investigando. Mas paga os caras, paga os jogadores. Pra gente não ficar nesse desespero, gente, nesse desespero de ficar falando de rebaixamento no 4º jogo do ano, no Campeonato Paulista, gente. Imagina o brasileiro agora, vai pegar o Flamengo, né? O Flamengo tava até ontem com uma campanha igual ao do São Paulo. Um dos últimos ia ser rebaixado, estava sendo rebaixado no Campeonato Carioca, estava jogando com o Sub-20. Ontem ganhou do Vasco de 1-0. No primeiro tempo do jogo, o Flamengo teve 31 finalizações. 31. É o primeiro adversário do São Paulo. É o Palmeiras, depois o Flamengo, depois pega o Santos, depois... Paga os caras, pra gente pelo menos não ficar falando com sabe, geralmente o medo de rebaixamento vem ali por setembro, né, que você já vê que o Campeonato Brasileiro de São Paulo é podre, mas em janeiro, gente, estamos com medo do rebaixamento no Paulista e no Brasileiro também, né? Então, Massis, paga os caras, você já tá começou bem a sua trajetória aí, né, tirando esses caras aí, esses tumores do São Paulo, mas precisa pagar os jogadores, senão não adianta nada. O São Paulo já se movimenta forte no mercado em busca de reforços para a temporada. E com o apoio direto de Hernan Crespo, o clube quer elevar o nível do elenco e brigar por objetivos ainda maiores em 2026. A diretoria entende que o momento exige ousadia, planejamento e nomes que realmente cheguem para somar qualidade e competitividade ao grupo. Dentro desse cenário, o nome de Kevin Zenon ganhou força nos bastidores do Morumbis. A informação, divulgada pelo Globo Esporte, aponta que já existem negociações em andamento entre São Paulo e Boca Juniors para tentar viabilizar a chegada do meia ainda nesta janela de transferências. Nos últimos dias, chegou a ser cogitada uma troca envolvendo o meio-campista Alisson com o Corinthians, com o nome de Ranieri sendo sugerido, mas a ideia não empolgou os rivais. Agora, a diretoria tricolor foca em uma alternativa que agrada mais a comissão técnica. Kevin Zenon, jovem, com experiência internacional e aval direto de Crespo e do departamento de scout. Concorrência europeia e modelo de negócio. O São Paulo, inicialmente, trabalha com a possibilidade de um empréstimo, modelo que não agrada ao Boca Juniors. Diante disso, o tricolor estuda oferecer uma compensação financeira para convencer os argentinos a liberarem o jogador. Parte desse valor pode vir da venda do meia Rodriguinho, que está muito próximo de reforçar o RB Bragantino. O cenário, porém, não é simples. O Alavés, da Espanha, também demonstrou interesse em Kevin Zenon, o que aumenta a concorrência e coloca o projeto esportivo como fator decisivo. O meia vê com bons olhos uma experiência fora da Argentina, o que pode pesar na escolha final. Situação contratual e números no Boca Juniors. Kevin Zenon tem contrato com o Boca Juniors até dezembro de 2028. Segundo o Transfermarkt, seu valor de mercado é estimado em 5,5 milhões de euros, cerca de 34,3 milhões de reais, mas o Boca deve pedir cifras superiores para liberá-lo. Na última temporada, o meia disputou 33 partidas com a camisa do Boca Juniors, marcou 4 gols e não registrou assistências. Mesmo assim, é visto como um jogador de potencial, intensidade e capacidade de crescimento, características que agradam ao planejamento do São Paulo. Movimentação paralela. Alisson encaminha saída. Enquanto isso,
o São Paulo também avança na negociação envolvendo o Alisson. O Corinthians aceitou as condições financeiras impostas pelo tricolor e as partes chegaram a um acordo verbal para o empréstimo até o fim da temporada, com o Timão assumindo integralmente os salários do atleta. Para liberar o jogador, o São Paulo exigiu compensação financeira. O Corinthians concordou em pagar R$1 milhão à vista, mais R$500 mil no segundo semestre. Além disso, há um bônus de R$1,5 milhão caso Alisson atinja um número específico de partidas, cláusula considerada atingível dentro do planejamento do clube paulista. Dorival aprova e vê encaixe imediato. O técnico Dorival Júnior elogiou publicamente Alisson, destacando sua versatilidade e o bom rendimento em trabalhos anteriores. Internamente, o jogador é visto como uma solução imediata para uma posição carente no elenco corintiano, oferecendo experiência, equilíbrio e opções para rodar o meio-campo diante do calendário pesado. Torcida, agora é com vocês. A possível chegada de Kevin Zenon mostra que o São Paulo quer ir além e não pretende apenas compor elenco, mas sim trazer peças que elevem o nível competitivo do time. A diretoria se mexe, Crespo participa ativamente e o tricolor tenta montar um grupo mais forte para brigar por grandes objetivos. Agora queremos saber de você, torcedor. Você aprova a chegada de Kevin Zenon? Acredita que ele pode ser o nome que faltava no meio-campo do São Paulo? Comente, demonstre sua paixão pelo tricolor e diga o que espera dessa janela de transferências. O Morumbis quer sonhar alto. E a torcida, como sempre, é parte fundamental dessa caminhada.